Esse algoritmo a gente vai fazer uma ordenação. Eu já postei um vídeo com esse tipo de trabalho, mas esse daqui é uma forma diferente. O vetor ele tem 10 posições inteiras. Você vai colocar em ordem crescente e vai sair esses números na tela depois, né? E utilizando a seguinte estratégia de ordenação. Dos 10 números, 10 espaços desse vetor, você vai ver onde está o menor valor e vai usar ele. Troca este elemento pelo primeiro. Vai colocar o menor valor lá na primeira casa do vetor. Depois repita essas operações envolvendo agora apenas os 9 elementos restantes. Então você já selecionou a primeira casa, agora os outros 9 você vai trabalhar ele. Selecionando o de menor valor com a segunda posição. Depois os 8 elementos, você vai trocando também o valor pela terceira posição. E assim vai indo. Você troca o valor 9 pela segunda posição, depois os outros 8 você vai trocar pela terceira posição, e assim em ordem crescente você vai arrumando os números. Aqui o Twitter é @eutolima. Os vetores, né? O vetor no caso aqui de 1 a 10. As variáveis simples, a variável auxiliar. E aqui vamos colocar aqui o de entrada, que é para ir de 1 até 10, passo 1, faça. A gente já viu nas outras aulas que isso aqui, no caso de passo 1, já não é necessário, caso fosse negativo seria necessário. Ele vai ler aqui nessa variável. Aí para ir de 1 até 9, vai fazer isso, vai pegar essa numeração de 1 a 9 e vai guardar aqui nessa variável também auxiliar, que é para poder depois trabalhar esses valores aí. E aqui ele vai pegar o valor e vai acrescentar aqui, ó, nessa outra variável auxiliar. Ele vai guardar todos os valores aqui. Não somar, mas ele só vai guardar o valor. E aqui você vai trabalhar este valor, fazer a comparação. Veja aqui, ó, esse é para J, né? DI, que é esse contador I mais 1. Então, se esse aqui está no 1, por exemplo, esse I mais 1 é quanto? I mais 1 é o 2 no caso, né? Aí ele vai contando dessa forma. Aí esse aqui está no 2. Aí I vale 2. 2 mais 1, 3. Aí vai trabalhar a terceira posição lá do vetor. E aí ele vai verificar a segunda casa, ou uma das casas desse vetor, é maior do que... é menor, no caso aqui, menor do que a auxiliar, do que está guardado aqui no auxiliar. As outras casas, as 9 casas restantes, tem algum número que é menor do que essa da primeira casa? Ah, tem. Então coloque ele aqui. Aí troca lá para a primeira casa, que é o caso aqui que a gente viu no enunciado. Para colocar aqui na primeira posição, trocar pelo primeiro, né? E aí ele vai fazendo isso. E aqui, por exemplo, ele vai depois guardar aqui nessa variável e aplicar em auxiliar. Você vê que auxiliar aqui recebeu o primeiro número. Por exemplo, eu digitei 2. Auxiliar ficou 2 aqui. Só que nesse aqui, por exemplo, ele verificando nas outras casas, descobriu que tem 1 ou que tem 0, né? Ou menos 5 ou menos alguma coisa. Aí ele vai pegar aquele valor e vai atribuir agora nessa auxiliar. Então essa auxiliar já não está valendo mais esse número, ela mudou aqui. Então no decorrer do algoritmo, quando a mesma variável recebe valores diferentes, o que vai valer é aquele último, o valor mais recente que foi colocado nela. Aqui fechou os comandinhos para, tá? Os loopings para, né? A estrutura de repetição, que nós já vimos também em vários outros vídeos. E aqui vai fazer a troca. Por exemplo, vetor I, que é o primeiro aqui. Ele não foi mudado por nada, não foi acrescentado nada nele, assim, no decorrer. Ele recebeu uma primeira informação e ainda continuou com ela, e o algoritmo foi trabalhando ainda essa informação que estava nele, né? Ele só veio aqui emprestar para o auxiliar o mesmo valor, né? Guardou aqui como uma forma de falar, não, depois você auxiliar vai ser usado pelo algoritmo para fazer outra coisa. Então segura aí esse valor que eu tenho, é tal, né? E aqui esse auxiliar recebeu um outro valor. Que outro valor? O valor da outra casa lá que tem um número menor. Porque foi feita essa verificação aqui, ó. Opa, tem um número menor aí no meio dessas casas aí do vetor. Ah, então troca. Então pega esse número menor e coloca lá no auxiliar. Agora ele vai estar valendo um número menor. Isso aqui vai fazendo looping, porque você vê que o para aqui, esse looping, né, ó,
Mas esse outro aqui, ó, ele vem até aqui. Então isso aqui vai fazendo looping, né? Seria interessante a gente poder fazer um teste aqui, ó, mostrando esse looping aqui, né, na real, como ele funciona. Então, mas só para finalizar mesmo aqui, aí ele pega esse vetor i, coloca aqui no vetor 4, só para, né, poder guardar essa informação. E esse vetor i vai receber auxiliar aqui, ó, esse número, o segundo número menor lá que ele achou depois, né, vai vir para cá. E essa aqui é a nossa variável principal, que é esse vetor i, por quê? Porque ele é o de saída aqui, ó. Aí ele já vai apresentar. Se a gente pegasse esse fim para, colocasse ele numa outra posição, por exemplo, antes desse escreval, poderia até aparecer, cada vez que já descobrisse um número menor, aparecesse. Aí eu descobri um outro, opa, apareceu. Só que aqui não, porque como ele está fazendo essa relação de um número para o outro, essa comparação, é preciso que ele mostre tudo no final depois. Se a gente for rodar esse cara aqui, executando com o tempo, com, né, um time do próprio Visual G, olha aqui, ó, tudo zerado aqui embaixo, começou a contar aqui, ó, né, começou a fazer uma contagem, ele pede um número. Vamos colocar aqui 2, né, 1, 45, né, 85, 256, 0, 78. E ele vai, ó, ele vai guardando aqui. Vê que eu já coloquei os 10, agora ele começou a trabalhar eles, ó. Aí ele começa a verificar, opa, esse daqui é menor do que tal? E esse outro é menor, e ele vai verificando. Vê se que o 0 está aqui, ó, na auxiliar. Ele já descobriu aqui, ó, que o 0 foi colocado aqui, ó, nessa posição, mas ele é menor. Já jogaram ele aqui, ó, na primeira posição. E aí ele vai fazendo isso. Você vê que, ó, tem o 2, né, ó. O 2 está aqui, ó. E ó, ele está subindo. Ele está sendo empurrado para a segunda posição. Aí ele já colocou aqui no auxiliar e ele vai fazendo esse trabalho, ó. E já ele coloca o 2 lá em cima. Aqui já colocou, né? Agora ele vai colocar qual número? O 4, ó. Ele guardou o 4 no auxiliar e já vai empurrar ele lá para a saída, né? Ó, já jogou lá. E assim ele vai ordenando. Ele vai ordenando passo a passo, ele vai fazendo aqui. Seria interessante você ver os outros vídeos para você ver como que isso funciona de outra forma, tal, uma forma mais simples de se fazer isso, tal, né? Mas seria interessante você também dar uma praticada nesse, você poder ver esse daí, de repente desmiuçar, mastigar bastante esse algoritmo até você realmente entender parte por parte, ou chegar bem próximo do entendimento, né? E ver as outras formas também de fazer ordenação, porque aí você vai conseguir fazer uma comparação, ver o que é mais fácil. Olha aqui, ele jogando agora os valores, ó. Viu? Aqui, ó, escreval, fim para, escreval, fim para, fim algoritmo, fechou o algoritmo, acabou a festa. Mas é interessante isso daqui, né? É bastante interessante. Mas aí você fica com esse algoritmo aí, dá uma olhada legal, veja aqui, ó, que ele põe umas respostas, faz a saída aqui depois, né? Então é interessante você dar uma olhada aí, né? Vou deixar o código aí, a colinha tá lá no blog também. Eu sempre estou colocando o link do blog no meu Twitter, @yutolima. Então acessa lá o blog, vê lá, coloca lá o seu comentário se você quiser, entendeu? Me segue lá no Twitter, que eu sempre estou colocando algumas coisas boas, coisas que colegas estão pesquisando, eu procuro dar uma lida também e exponho lá, tudo para acrescentar mais o nosso conhecimento e o nosso crescimento. Então é isso, fique com Deus e vamos até a próxima.